Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam a vida toda. E esses são imprescindíveis. Parafraseando Bertolt Brecht nesse poema, a gente utiliza então para dizer quem foi a personagem da qual nós vamos contar a história hoje. Em Tranco Borba tem uma rua chamada Rua Edith Gordon. Hoje você vai ficar sabendo quem é essa pessoa, quem é esse personagem. Uma russa foragida da guerra, judia, enfermeira, formada em puericultura e psicologia social. E você vai ficar sabendo como é que o Wolf Clabin a trouxe para Monte Alegre nos anos de 1946. Então, lá em 1910, Moscou, 1º de dezembro de 1910. Ali, nesse contexto, então, nasce a nossa personagem Edith Heisenberg, que seria então depois Edith Gordon. Como é que é feito a descoberta da personagem, dessa judia expatriada que naquele momento morava então na Bolívia? Então, ali na Bolívia, ela tinha feito alguns trabalhos que não eram necessariamente voltados para a área de formação acadêmica. Mas ela faz um trabalho assim, de grande importância, e ele é reconhecido na região, né, porque ela consegue organizar uma biblioteca. Então, organizar uma biblioteca, você tem que ter, no mínimo, um sentido de logística e administração e organização. Então, nesse momento, ela é reconhecida ali. Mas como é que é feito o contato, então, com o Wolf Clabin? O Wolf Clabin, uma pessoa importante de contatos, assim, diversas ordens, né? Tanto a parte de comércio, né, e divulgação da marca. Então, como é que é feito o contato de Wolf Clabin com Edith Gordon? O cunhado de Edith Gordon, ele era um monge beneditino e ele teve um contato então, com o Wolf Clabin e contou da potencialidade, do potencial da Edith Gordon. Não pelo fato de ela ter, naquele momento, desenvolvido um trabalho na área da biblioteca, na região, na cidade que ela morava. Mas ele contou, então, a parte da formação acadêmica, pelos percalços que ela tinha passado, da família, pelos países que ela tinha rodado. Então, conta para ele que ela tinha formação de enfermagem, ela tinha, assim, com ênfase em psicologia social, e ela tinha um conhecimento também na área de puericultura. Então, isso interessou ao Wolf Clabin. Então, feito esse contato, a Edith Gordon já era casado com um engenheiro, Bernardo Gordon, e eles moravam, então, na Bolívia, né? E eles aceitam, então, esse desafio de vir para Monte Alegre para fazer, então, esse trabalho de pioneiro. Então, ali eles vão desenvolver a parte de creche, educação, a parte de assistência social, e ela vai trabalhar, então, com médicos, com pessoas da área de educação também. Então, essa foi a trajetória dela. Como é que ela foi descoberta pelo Wolf Clabin? Ela foi descoberta dessa forma. Então, ali ela começa a se reinventar. Ela começa a desenvolver efetivamente a parte que ela tinha estudado. Então, dali vira um laboratório para ela e para desenvolver com liberdade. Então, ficaram para trás os horrores da guerra, as perseguições do Partido Socialista Alemão. Então, vida nova, e ela então vem provar, né, na sua capacidade, na sua intimidade, o contato com o social e contato com as pessoas de diferentes matizes, né? Tanto as pessoas que viviam
na área da indústria, que eram pessoas técnicas, como pessoas com dificuldade de entendimento, pessoas que moravam então nos rincões, nas agrovilas. Então, quando ela chegava nas casas, ela batia palma, entrava, e então ela tinha autoridade, porque ela falava com naturalidade as dificuldades que as pessoas estavam passando. Então ela ajudava então a desenvolver essas pessoas no seu íntimo e às vezes pela profilaxia, né? Então pelo contato que ela tinha com os médicos, ela trabalhava em parceria e ajudava a desenvolver então os diagnósticos que eram então indicados para cada caso, né? Durante esse período de guerra, né? Veja assim, ela teve a infelicidade de viver nesse período, ela conviveu, passou por período de 2 guerras, né? Então, quando a família é obrigada a deixar a Rússia, que eles vão para a Alemanha, então lá já a mocinha, lá na Alemanha o pai dela falece, já a mocinha ela começa então a fazer o estudo acadêmico, e ela começa então, ela se volta para a área de enfermagem, psicologia social, puericultura, né? E ela tem assim por um período envolvimento em movimentos sociais, e por conta disso, e por ser judia, ela começa a sofrer então perseguição, e ela foi presa então em 1938. E quando ela consegue sair, consegue fugir desse campo de concentração, ela é deportada para a Inglaterra. Então, ali na Inglaterra, ela tenta sobreviver, ela consegue, então, um passaporte e ela vem para a América do Sul. Quando ela vem para a América do Sul, ela se estabelece por um período na Argentina, em Buenos Aires. Ali ela sobrevive com trabalhos manuais, fazendo luvas e toucas e chapéus, né? Então, desse período, ela passa ali até 1940. Daí, quando ela consegue, então, ela vai para La Paz. Na Bolívia, ela encontra, então, o seu futuro marido, que é um engenheiro eletricista que trabalhavam ali na região de minas de cobre. E ela casa então em 1942. Em 1944 tem o filho dela, que é o Pedro Alejandro Gordon. Que até eu agradeço o Pedrinho até por ter colaborado, ter passado informações importantíssimas, além do acervo fotográfico, né? Ela fica nesse período ali, e quando ela faz um trabalho que sai um pouco da linha dela, que ela organizou uma biblioteca, uma grande biblioteca na região, e ficou conhecida. Todo mundo falava, veja que beleza, como é que ficou e tal. E daí então o cunhado dela, o irmão do Bernard Gordon, ele entra em contato, assim, deu uma casualidade, né? Uma conspiração da coisa, e ele apresenta, assim, ele fala, informa do potencial da Edith Gordon, que fala, ó, tem uma pessoa assim e tal, que ela tem formação em enfermagem, psicologia social, ela trabalha com puericultura, então é uma pessoa que quer trabalhar e ela quer buscar vida nova, ela quer sair daqui. Então daí o Wolf Klabin, assim, conclui então esse início de tratativa e convida então o casal, o Bernard Gordon, a Edith e o Pedrinho. Eles vêm então para a Fazenda Monte Alegre, assim, no final dos anos de 1945 e início do ano de 1946. Daí eles vêm, então se estabelecem em residência, moradia, na Lagoa, que era o centro nervoso da obra, né? E ali, então, ela começa a viver vida nova, tornar realidade o que ela tinha estudado. Então, ali ela encontra um grande laboratório. Então, tudo que ela tinha estudado, e já com liberdade, né? Porque deixou os horrores da guerra, então, com liberdade, ela começa a desenvolver, então, esse trabalho social, que foi importantíssimo para o desenvolvimento da Fazenda Monte Alegre nesse período. Porque a situação da Fazenda Monte Alegre nesse período, ela estava assim incipiente, ela estava começando, estava se desenvolvendo. Então ela fica por um tempo ali na Vila da Lagoa, e depois, quando é concluída a construção da Vila Harmonia, então ela vem, então a distância que ela morava de 13 quilômetros da Lagoa até a Vila Harmonia. Mas mesmo assim ela continua ainda morando na Harmonia, ela começa então a trabalhar com o Jardim da Infância da Vila Harmonia. E ela continua fazendo as visitas dentro da fazenda. O Jardim da Infância, ele fica ali na Avenida Brasil, na Harmonia. Ele ficava assim ao lado do Grupo Escolar Manuel Ribas. Então ali tinha, para quem conheceu, para quem viu fotografias, é assim um espaço muito lúdico
Eu, desde sempre, eu ficava impressionado com as pinturas que tinha na parede, nas mesinhas, que eram tamanho de criança, né? Então, assim, a cultura, a formação que essas crianças tiveram foi, assim, uma coisa excepcional, dentro de todo o padrão. Tanto que ela é reconhecida como, ali, depois de uns tempos, reconhecida como um dos melhores jardins de infância do Paraná. Então, à medida que foram se desenvolvendo, então, o corpo docente, os professores e tal, a coisa foi fluindo, né? E é interessante que o nome desse Jardim da Infância da Vila Harmonia, o nome dele é Jardim da Infância Wolf Clabin. Veja que relação interessante, né? Com a inauguração do Jardim de Infância, Wolf Clabin, a dona Edith, então, ela continua fazendo as coisas que ela fazia nas agrovilas e na lagoa, dando essa assistência básica, a puericultura, mas daí ela já começa, então, a assumir a parte de administração. Como diretora, não necessariamente como professora, porque ela não podia se engessar e ficar dentro de uma sala de aula. Tem coisas interessantes, assim, que a gente ouviu falar, que às vezes ela estava na casa dela, no sábado, no domingo, de madrugada, alguém batia a palma e falava assim, estamos precisando de uma parteira lá no Canivete Perdido, né? Lá na Faisqueira, lá não sei aonde. Então ela se largava, então ela tinha assim, um prazer de fazer isso. Então quando eu falo que ela entrava nas casas e brincando assim, ela puxava a orelha das crianças, às vezes do pai, da mãe que estava na casa, e falava, por que o Joãozinho não está indo na escola? Por que está acontecendo isso? Então ela tinha essa fluência, ela fazia isso assim, com desenvoltura essa é a dona Edith Guarda. Como das múltiplas funções e tarefas que ela fazia, ela não ia ficar de fora, por exemplo, da assistência quando do incêndio de 1963. Então ela trabalhou, então isso está na memória de todos os montalegrenses, ela trabalhou exaustivamente, noite e dia. É uma coisa assim que está registrado nos anais da nossa história. Eu vou resumir em poucas palavras Edith Gordon. O amor ao próximo e um exemplar carinho pelas crianças conduziram-na através da vida. Ela faleceu em Curitiba em 1967. Tem uma história interessante que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Um amigo, hoje ele é um empresário assim, bem sucedido, né, em Telêmaco Borba, só que eu não vou falar o nome porque isso vai ser pauta para um outro tema, né, para outro assunto, e daí eu vou contar os pormenores. Mas aconteceu assim, a mãe desse menino, ela era costureira ali na região da Lagoa. Então, como a dona Edith conhecia todo mundo, um dia ela chegou para a dona Edith e falou assim, eu estou preocupada com meu filho e eu preciso colocá-lo para trabalhar. Então, nessa época, a dona Edith já estava morando na Vila Harmonia. Então, a dona Edith falou, então você manda o seu filho lá na minha casa, que daí eu já vou encaminhá-lo, né? Vou ver o que é possível fazer. Então aconteceu assim, a mãe do menino falou assim, você vai para a Harmonia. Como é que eu faço? Não, você pega um caminhão ali no posto, no centro da Lagoa, que os caminhões passavam por ali no posto de gasolina, e dali você desce lá no posto da Harmonia, no posto oeste da Harmonia, e pergunta lá como é que é e tal,
e eles vão te informar que a dona Edith mora pertinho da igreja ali. Daí o menino vai no posto de gasolina ali e pede carona, arranja carona. Daí falaram assim, mas vai ter que ir em cima na carga, sentado na carroceria, lá nas toras, nas lascas lá e tal. Não nas toras, mas tinha uma madeira assim tal que o pessoal sentava ali. Então ele vem, são 13 quilômetros aproximadamente, ele vem comendo poeira de lá da lagoa até na Harmonia. Aí quando ele chega ali na Vila da Harmonia, ele se informa e fala, né, ali aquela casa verde ali e tal, é ali que mora a dona Edith. Aí ele assustado, né, todo tímido e tal, ele chega no portão, bate palmas, a dona Edith abre a janela e fala assim, entre. Aí já é aquele sentimento assim de timidez, menino do meio do mato, né, para ir lá na casa da dona Edith, né. Daí ele entra na casa e tinha uma mesa muito bonita, assim, ele conta, né, que ele ficou assim impressionado e congelado, porque ele não sabia o que ele fazia. Daí ela falou assim, senta e toma café conosco. Aí mal, assim, ele conseguiu comer um pedaço de bolacha, alguma coisa, porque ele estava muito, né, muito engessado, muito travado e tal. Mas enfim, daí terminou o café, que ele acabou nem tomando, né, nem tomando, e daí então ele vai com ela lá para o armazém. Então dentro da cabeça da dona Edith, ela já tinha, assim, montado todo o encaminhamento dele, daquele menino, para arranjar um emprego para ele. Ele estava ali com seus 15 anos, por aí, para arranjar emprego para ele. E o que acontece? Aí, então eles vão lá no armazém. Nessa época, o armazém de subsistência, ele recebia os grãos que vinham da agronomia e eles faziam empacotamento. Normalmente, esses trabalhos eram feitos pelos escoteiros. Então, o seu Rieder, que era um dos dirigentes, chefe de escoteiro, ele fazia esse encaminhamento, né, dos filhos desses operários, e esses meninos trabalhavam ali. Então, tem muitas histórias, e muitos que estão ouvindo essa história sabem disso. Aí, então, eles estavam chegando próximo do armazém. Do lado do armazém tinha uma loja, que era a loja Record, que era do Abraham Cooker. A dona Edith olhou, na verdade ela já tinha visto, né, que a unha dele estava saindo fora do sapato, do come quieto dele ali, né. Daí ela falou assim, vamos comprar um sapato para você. Daí ele pensou, meu Deus, né, como é que eu vou pagar esse sapato, né? Daí então eles entram ali na loja Record, aí está lá seu Pedrinho, seu Valdomiro Lopes, tá, baixaram a caixinha e tal, deu certo o tamanho dele, perguntaram o número do sapato, ele não sabia o número do sapato, sabe? Ele não sabia o número do sapato. Daí calçou o sapato, ficou faceiro, né? Daí terminou, ele falou assim, será que ela vai pagar? Ela assinou uma nota lá e saíram, né? E ele faceiro, né? Mão dada com ela. Aí entraram, a porta lateral da loja Record era uma das portas que dava acesso ao armazém de subsistência. O armazém de subsistência ficava com piso de operação de venda na parte da Avenida Brasil, e daí tinha um subsolo que era parte do empacotamento, de sacaria, etc. e tal. Daí ele, faceirinho e tal, de sapato novo, ele vai. Daí quando ele chega lá na área, que era o pessoal que trabalhava, que atendia o pessoal do empacotamento, já deram um avental para ele, não, ele vai trabalhar aqui e vai fazer isso, isso e isso. Então ali então começa esse encaminhamento, e a partir dali ele conta que ele aprendeu datilografia, ele foi se desenvolvendo e tal, e como eu falei no começo, então, hoje ele é um empresário bem sucedido em Telêmaco Borba, e o que cabe para a gente assim, uma reflexão, né? Quantas pessoas a dona Edith não fez exatamente isso? E quantas pessoas não contariam histórias parecidas? É uma pessoa que saiu do país dela, saiu fugindo das guerras, da Primeira e da Segunda, né? E vem se estabelecer, então, num rincão, à margem direita do Rio Tibagi, né? E fazer vida nova e deixar muito de si, né? Não é só um pouco de si, ela deixou muito da sua vida aqui, né? Então aqui ela fez esse desenvolvimento. Então a pergunta é assim, quantas pessoas não teriam essas histórias para contar, né? Essas histórias de sucesso. Então daí vem a frase do poema de Bertolt Brecht: há os que lutam a vida toda e esses são os imprescindíveis. E a professora Edith Gordon é um desses personagens. Um agradecimento de coração ao Pedrinho Gordon de ter participado dessas informações e o acervo, e que a gente possa então contar essa história para vocês. Espero que tenham gostado.
E se você tiver algum comentário, então participa conosco. Fique conosco que a prosa é boa.